Vamos ler no Mateus capítulo 6, 33, o versículo que todo mundo acho que sabe de cor, tem músicas, né? Antigamente tem um corinho que a gente cantava sempre, enquanto eu estava aqui, os irmãos ensaiando, eles começaram a cantar aqueles corinhos mais antigos, mas que bom, né, Samuel? Que bom! É gostoso cantar aquelas músicas que foi um marco, né, nos anos 70, nos anos 80, foi um marco tremendo na igreja. Mas Mateus capítulo 6, 33, se você quiser ler junto comigo, vamos ler juntos? Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler de novo? Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É poderoso esse versículo. Poderoso. Feche seus olhos. Espírito Santo, enche-nos de Ti. Enche essa casa de Ti. Enche os nossos corações de Ti. Transborde a nossa alma. Senhor Deus, que o nosso coração possa estar tremendo, Senhor Deus, pela Tua presença, pela Tua graça. Senhor, abre as comportas dos céus e faça, Senhor Deus, ó Pai amado, aquilo que lhe apraz nesta noite. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe cada necessidade, o Senhor sabe tudo sobre nós. Então, Deus, nós estamos nos colocando nas Tuas mãos, para que a Tua voz venha, para que o Teu poder venha, para que a Tua graça venha, para que a Tua misericórdia venha, para que o Teu favor venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meu esposo é bastante professor. Se ele pegar esse versículo aqui, ele já vai começar logo. Vamos dividi-lo, né? Então nós temos aqui uma divisão muito simples para fazer nesse versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar. Então, primeiro é o quê? O reino de Deus. Aí depois, em seguida, ele diz a sua justiça. E depois ele diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer também aí nessa divisão, nós vamos falar um pouquinho, então, buscar o reino de Deus. Na oração que Jesus ensinou, ele diz, né? Vem o teu reino. Então, quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus, ele está falando de prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Ele está dizendo que a nossa prioridade é o reino de Deus. A nossa prioridade é buscar primeiro o reino de Deus. Quando a gente acorda de noite e a primeira coisa que vem da nossa mente é uma música, ou é Deus, ou eu vou orar, é porque no seu coração, na sua mente, no seu interior, você já sabe que a primeira coisa quando a gente acorda é o reino de Deus. É gostoso quando você acorda e fala, acho que Deus me acordou. Por quê? Porque é a sua prioridade. Quando nós temos Jesus no nosso coração, quando nós temos essa vontade de crescer espiritualmente, quando nós temos essa vontade de buscar a Deus, então a nossa prioridade é o Senhor. É tremendo. Buscar primeiro o reino de Deus. Precisamos de estar com o nosso coração todos os dias desejosos de Deus. Precisamos de estar no nosso coração esse desejo grande, aquilo que vem à nossa mente. Quando Jesus vem à nossa mente, logo que nós acordamos e levantamos, nós queremos primeiro fazer o quê? Orar. Tem que ser isso. Às vezes eu mesmo, eu estou dizendo de mim, eu levanto, eu tenho que fazer café, eu tenho que fazer isso às horas, e a gente quer correr, não, mas para. Primeiro o reino. Primeiro o reino.
busca. É Jesus que está falando aqui, buscai primeiro o reino, que a nossa prioridade seja o reino de Deus. Quando o reino de Deus for mais valioso do que todas as outras coisas, é porque você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Esse aqui eu copiei de alguém, vou ler de novo. Eu nem lembro mais de quem foi. Quando o seu reino for mais valioso do que todas as outras coisas, é porque você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Prioridade. Amém? O reino de Deus pode ser considerado como tudo que vem de Deus. Então, tudo que vem de Deus é o reino de Deus. Por isso que Jesus falou, quando você for orar, você fala assim, vem o teu reino. Então venha a vontade de Deus, venha a bênção de Deus, venha a graça de Deus, venha o favor de Deus, venha as misericórdias de Deus, porque tudo isso vem de Deus, tudo isso é de Deus. Então quando nós falamos venha o teu reino, nós estamos abrangendo muitas coisas que é Deus, que Deus tem, que Deus é. E vem o teu reino. Então o Senhor abre as comportas do céu, o Senhor abre as janelas do céu. Então tudo que é de Deus vem, é o reino dele. Imagina quando nós começamos o nosso dia assim, é maravilhoso, as coisas ficam mais fáceis. Estava falando, esse final de semana eu estava em Manaus, pregando ali nas igrejas de Cristo em Manaus. E eu estava dizendo para os irmãos, é muito fácil viver o Evangelho. O Evangelho não é pesado, o Evangelho não é difícil, o Evangelho tem tribulação, tem luta, mas é fácil de passar a tribulação, a gente passa igualzinho Tiago ensinou, é alegre e passando, vai passando. Quando nós temos o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Porque quando nós temos o reino de Deus como prioridade, nós oramos, nós temos vontade de orar, nós vamos na reunião de oração, nós vamos na vigília, nós vamos no culto de quarta, nós vamos no culto de domingo, nós vamos na escola dominical, e a nossa vida começa a se encher das coisas de Deus, do reino de Deus, aí o Evangelho fica fácil, as coisas de Deus ficam fáceis, vem a enfermidade, vem a doença, ela vai passar, eu sei que ela vai passar, porque Deus falou, porque o Senhor nos disse, as tribulações vai vir, ela vai passar. Mas para isso nós precisamos de viver o reino. Estar em primeiro lugar o reino de Deus. Segunda coisa, a justiça. A justiça, no entanto, é o proceder de Deus, é a maneira de Deus, é o método de Deus. Ele é justo e ele ama a justiça. Diz no Salmo 11. Deus é justo e ama a justiça. Mas a justiça dele é do jeito dele. Às vezes nós queremos pegar Deus e fazer Deus fazer do jeito que é a minha justiça. Não tem como. A justiça dele é a justiça dele. Então ele disse, busca primeiro o meu reino, depois a minha justiça. Então eu não vou buscar minha justiça, eu vou buscar a justiça dele. Olha que coisa tremenda. Eu vou buscar a justiça dele. Então nós queremos, que olha, Deus é justo, é verdade que Deus salva o homem porque ele ama. Mas ele deve fazê-lo de modo que esteja de acordo com a sua justiça, de acordo com o seu proceder. Deus, às vezes tem pessoas que falam assim, Deus, se o Senhor, eu vou orar, vou jejuar tantos dias, se até tal dia o Senhor não me abençoar, o Senhor não fizer assim, assim, assim comigo, aí eu vou sair da igreja, eu vou para a igreja, eu vou fazer... Você está querendo trabalhar com a sua justiça. Deus te ama, Deus pode curar, Deus pode salvar um perdido, Deus pode agir, Deus pode mover, Deus pode fazer coisas gloriosas, mas dentro da justiça dele, dentro do proceder dele, dentro da maneira dele, dentro do querer dele, porque a justiça é dele, não é nossa. Então buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá no comecinho do capítulo 5, começa as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança, como é que ela é? Bem-aventurados, humildes, os mansos. Bem-aventurados, humildes de espírito. Espera aí, que eu acho que eu tenho ela escrita aqui. Bem-aventurados
bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o... Então ele começa as bem-aventuranças com essa palavra. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino. Então começa com reino. Lá no capítulo 6, ele começa falando da justiça. Da justiça. Isso é o sermão da montanha. E lá no final do capítulo 6, ele fala essas palavras. E no final dessas palavras está dizendo: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa não é a mensagem que eu vim trazer hoje para vocês. A mensagem que eu vim trazer hoje para vocês está no livro de Marcos, capítulo 8, no verso 22. Se você quiser abrir e deixar aberto, mas dentro dessa palavra, nós queremos trazer essas três coisas: o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? É uma história de um cego, e que eu acho essa história maravilhosa, tremenda. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como um homem os vejo andando. Então novamente lhe impôs as mãos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Irmãos, buscar o reino de Deus é desejar Deus. Buscar o reino de Deus é querer Deus. O começo deste capítulo, esses versículos, diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando que o tocasse. Eu não sei quantas pessoas levaram esse cego, mas as pessoas levaram esse cego até Jesus e disse: Jesus, este homem cego quer que o Senhor toque nele. Aquele cego não estava dizendo para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor me cure da cegueira. Jesus, eu não quero que o Senhor venha e faça um milagre para que eu enxergue. Não foi isso as primeiras palavras, ou melhor, ele não falou isso nenhuma vez, aquele cego, para Jesus. Irmãos, desejar que o Senhor nos toque é desejar uma intimidade com Deus. É desejar que o reino de Deus se abra para nós. Esse cego desejou, como se, talvez, não sei, mas se ele ouviu essa palavra de Jesus, esse versículo aqui, quando Jesus falou ali no monte, eu não sei se ele ouviu, mas aquele cego desejou: eu quero que Jesus me toque. Irmãos, o toque é algo poderoso na nossa vida. O toque é algo fantástico na nossa vida. Um abraço muda, um abraço cura. Um abraço resolve situações muito grandes. Um abraço traz palavras de perdão. Um abraço traz palavras de alegria. Os jovens lá da nossa igreja, eles sempre estão lá com abraços grátis, né? Na porta das escolas, aí dessa faculdade, quando aprova, sempre eles estão aí trabalhando com um abraço grátis. Aquele cego queria era Jesus. Eu quero o toque do Senhor. Eu quero a mão do Senhor. Eu quero sentir o Senhor. Eu quero que essa mão do Senhor coloque em mim. Jesus, como aquele que sabe todas as coisas, está acima de todas as coisas. Olha só o que Jesus fez. Jesus tomou o cego pela mão. Olha que coisa gloriosa. Jesus tomou o cego pela mão. E Jesus levou ele fora da aldeia. Uma aldeia, por mais pequena que seja, eu digo, na cidade que eu nasci, era tão pequena que só tinha 3 ruas. Né? Eu nasci numa cidade chamada Cristianópolis, cidade de Cristo. E realmente a igreja principal da cidade é a igreja cristã evangélica. Está lá, a maior igreja na praça da cidade.
é a igreja cristã evangélica. E ela só tinha 3 ruas, a rua de baixo, a rua do meio e a rua de cima. Eu morava na rua de cima, nasci lá na rua de cima. Então era 3, então era pequenininho, então é uma aldeia também pequena, mas por menor que essa aldeia seja, vamos dizer que Jesus andou de mão dada com esse cego, uns 100 metros. O que poderia acontecer andar uns 100 metros com Jesus de mão dada? Olha que toque fantástico. Pegar na mão de Jesus, sair andando, ouvindo Jesus. Esse cara mudo, jamais. Quem é que fica perto de Jesus calado? Não tem como. Esse cego deve ter conversado com Jesus, muita coisa. Jesus deve ter falado muitas coisas maravilhosas para esse cego. Não havia cura aqui, não havia ainda nada. Ele ainda era cego. Jesus conduzindo para fora da cidade. Essa aldeia é uma daquelas aldeias que a Bíblia fala que o povo não cria. Essa aldeia é uma das aldeias, olha, Betsaida, Corazim e Magdala. Eram as 3 cidades que Jesus falou que elas recusavam em crer em Jesus. Esse cego estava lá dentro dessa cidade. Jesus falou, olha, eu vou te tirar daqui, porque esse lugar aqui não é bom para você, não. Esse lugar não é legal para você. Esse lugar é um lugar de um povo que não crê. E você crê em mim, você quer sentir o meu toque. Que coisa maravilhosa. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Isso é desejar primeiro o reino de Deus. Depois Jesus pega, aplica-lhe saliva aos olhos. Irmãos, não sei se tem pessoas aqui que às vezes têm nojo, né? Mas vamos falar, não tem problema não. Aplica saliva aos olhos. Jesus deve ter cuspido nos dedos, né? Porque como é que ele ia pegar a saliva? Ou então ele pôs a mão dele, né, na boca, pegou a saliva e tocou de novo no cego. Ele queria ser tocado. Aí Jesus vem e toca de novo nele. Olha que coisa gostosa. Toca justamente no seu problema, na sua dificuldade, na sua dor, naquilo que mais ele estava necessitado. Jesus vai lá e toca. A saliva, eu não sei se aqui tem a gente da ciência, mas a saliva é uma das coisas mais boas para se curar. Quando o neném cai, o que mais a gente faz? Beija, né? Não é simplesmente porque é um beijo, não, é porque na verdade a saliva é curadora. É a parte que cura mais rápido, é a boca. Por quê? Por causa da saliva. A saliva é curadora. E Jesus então pega a sua saliva e coloca no cego. Ai, Jesus me tocou de novo. Ele pegou na minha mão e agora ele pôs a sua mão nos meus olhos. Na minha dor, na minha enfermidade, na minha necessidade. Ai, como é bom buscar primeiro o reino de Deus. É tremendo. E agora vem esse trabalho da justiça de Deus sobre a vida daquele homem, do jeito que Deus queria, do jeito que Jesus queria. Não era do jeito do cego, porque o cego nem quis falar. É a minha maneira, eu quero que o Senhor me toca, eu quero que o Senhor me cura. Não, foi a justiça de Deus, da maneira de Deus. Vou pedir, irmãzinha, vem cá, irmãzinha, só um pouquinho. Só para fazer uma apresentaçãozinha aqui. É bom que aqui é pequenininho, dá para todo mundo ver. Imagina, Jesus toca aqui. Em seguida, Jesus diz ali, impondo-lhe as mãos. Olha, a maneira que dá para entender a hora que Jesus fez isso com o cego. Impôs-lhe as mãos. Que coisa linda, né? O cego queria um toque. Esse já é o terceiro. Está vendo dizer como Jesus é bom? Jesus é bom, obrigada. Jesus toca de novo. Se o cego fosse pedir, ele ia falar assim, eu quero que o senhor faz assim, 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 assim. Mas Jesus fez melhor do que ele poderia pedir. Toque em
em mim, Senhor. Toca. Eu quero sentir o teu toque. A justiça de Deus é tremenda, irmãos. A justiça de Deus é perfeita. Aí Jesus pergunta para ele. Eu tentei lembrar uma pregação sua para falar sobre a segunda vez que Jesus tocou para ele enxergar e não lembrei. Você pregou uma vez lá na igreja sobre isso. Eu imaginei, eu gostei muito e não lembro. Depois, se você lembrar, você vai me contar, tá? E aplicando saliva, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo um homem como árvores. Os vejo andando. Se a justiça fosse do homem, aquele homem ia falar assim: não, eu já quero enxergar direto. Eu já quero aqui que meus olhos abram, eu enxergo direitinho, já vou ver tudo, porque é o Senhor que fez, é o Senhor que faz. Tem muita gente que briga com Deus assim. Mas nós temos que aprender a esperar a justiça de Deus. Nós temos que aprender a esperar a vontade de Deus. Nós temos que aprender a esperar o momento de Deus. E naquele momento ele enxergou os homens como coisas normais, como coisas realmente. Mas Jesus tinha algo ainda mais para aquele homem. Jesus tem algo mais para nós. Quando nós achamos que Jesus deu pouco, quando nós achamos que Jesus ainda não deu tudo, espera, porque ele tem mais. Veja que ele novamente lhe impôs as mãos sobre o cego. Novamente ele impôs as mãos sobre os olhos dele. O primeiro pedido dele era: Senhor, me toque. Então a importância para aquele cego não era somente ser curado, ele queria ser curado, mas a coisa principal daquele cego era o toque do Senhor. Era a intimidade dele com o Senhor. Era trazer de Deus o reino para dentro dele. Aquele homem queria muito mais do que uma cura física. Então Jesus, sabendo disso, ele faz aqui agora o quarto toque naquele homem. Eu toco novamente, para que você receba. Veja que a justiça de Deus é como o Senhor quer, não como nós queremos. Deus então agora dá a este homem a sua visão completa. Dá a este homem os seus olhos com a luz completa. Ele agora pode enxergar tudo. Ele pode enxergar o Senhor. Ele pode enxergar as pessoas ao lado. Ele pode enxergar todas as coisas. Mas o versículo diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse para aquele homem ir para a sua casa. Mas ele fez uma recomendação: não entres na aldeia. Quando Jesus tirou aquele homem daquela cidade, é porque aquela cidade não era boa. Quando Jesus tirou aquele homem daquela cidade, é porque aquela cidade não era a casa daquele homem. Porque Jesus disse: volte para a sua casa, não entres na aldeia, porque a casa dele não era naquela aldeia. E as últimas palavras de Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando de roupa, de comida, do dia a dia. Ele começou a falar do reino, depois ele falou da justiça, no capítulo 6. E quando ele fala e as demais coisas não serão acrescentadas, ele estava falando de roupa, de comida, os lírios, né? Olhai os lírios do campo. Quando Jesus manda aquele homem para casa, ele está dizendo: as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, mas você vai voltar para a sua casa. Sai do pecado, sai de onde você estava, que não é o seu lugar. Sai do caminho errado que você estava andando, porque ali não é a sua casa. Ali não é o lugar onde você deve buscar ajuda para a sua vida. Volte para a sua casa. Vá buscar a presença de Deus lá na sua casa. Porque as demais coisas que você precisa, está tudo aonde é o seu lugar. Irmãos, Deus tem nos chamado para nós estarmos no lugar certo. Deus tem nos chamado para nós vivermos no lugar onde Ele determinou para nós. Ele tem nos chamado para isso. As demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Talvez você esteja precisando de milhões de coisas.
Mas ainda você não está no lugar certo. E você precisa de dizer: Deus, eu preciso de estar na tua vontade. E o lugar certo é a vontade de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus acrescentou. Eu acredito que esse homem voltou para sua casa feliz da vida. Não somente porque ele foi curado da sua cegueira, mas porque ele recebeu o reino de Deus na sua vida. Porque ele aprendeu que a justiça de Deus é como é a vontade de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus possa acrescentar muitas coisas na sua vida. Muitas e muitas. Mas que você comece buscando em primeiro lugar a justiça de Deus. Quem sabe hoje você está precisando de cura, solução de problema. Quem sabe hoje você está precisando de algo na justiça do homem. Quem sabe hoje você está com os papéis correndo por aí na mão de advogado. Quem sabe hoje há uma enfermidade na sua vida que você não está suportando. E o Senhor está dizendo: faça a oração que Jesus pediu. Faça. Vem o teu reino. Vem. Vem o teu reino. Vem, Senhor. E Ele vai tocar em você. Ele vai te abraçar nessa noite. Ele vai fazer você sentir amado. Ele vai tirar de você do lugar onde Ele não quer que você esteja. E vai colocar você num lugar santo. Num lugar de prioridade. Porque você teve Ele como prioridade. Feche os seus olhos. Busque o reino de Deus agora. Diga isso para o Senhor. Vem o teu reino. Vem. Vem, ó Deus, o teu reino. Abre, Deus, as comportas dos céus. E traga, Senhor Deus, para mim a tua bênção. As misericórdias do Senhor vêm do reino do Senhor. O amor de Deus, a graça de Deus. Vem, Senhor, vem o teu reino sobre mim. Me encha da tua presença. Toque em mim. Hoje nós temos uma bênção maravilhosa, que é o Espírito de Deus, que toca em nós. Foi enviado pelo Senhor Jesus. Quando Ele chegou ali nos céus, quando se foi feita uma festa para Jesus, porque Ele voltou glorificado, Ele disse: agora o meu Espírito vai estar sobre o meu povo. E o Espírito Santo de Deus nos abraça. Ele nos acalenta. Ele chora conosco. Ele move o nosso coração. Ele mexe com a nossa alma. O Espírito do Senhor vem e nos consola. O Espírito do Senhor vem e fala. O Espírito do Senhor vem e nos abraça com calor, com fogo santo. E aí o Senhor começa a trabalhar dentro do nosso coração. A justiça dele começa a agir na nossa vida. Se é necessário sermos curados, seremos curados. Se é necessário sermos tirados de onde estamos, seremos tirados. E aí o Senhor diz para nós: as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia.